na estrada desse tempo, há milênios a rolar. Tempo, só te peço tempo ao tempo, na estrada desse tempo, há milênios a rolar. Tempo, só te peço tempo ao tempo, na estrada desse tempo, há milênios a rolar. Tempo, só te peço tempo ao tempo, na estrada desse tempo, há milênios a rolar. Tempo, só te peço tempo ao tempo, na estrada desse tempo. Uma boa noite, meus queridos amigos da TV e da Rádio Chico Xavier, iniciando mais um programa do curso básico de Espiritismo, hoje na quarta aula sobre a reencarnação, e hoje nós vamos falar sobre objetivos, da reencarnação. Uma boa noite, muita paz, Agemiro. Boa noite, meu caro Ivan. Boa noite, meus queridos amigos que nos acompanham nesse curso, internautas que estão através da Rádio e TV Chico Xavier, nos vendo e ouvindo e participando também, obviamente, né? Hoje vamos dar continuidade ao curso. Hoje o tema será o objetivo da reencarnação, não é isso, Ivan? Então vamos iniciando. Objetivos da reencarnação. Ensina-nos Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 330, que a reencarnação está para os espíritos, assim como a morte está para os encarnados. É um processo inelutável, tão certo quanto o desencarne o é para os homens. A encarnação é uma necessidade evolutiva, porque somente ao contato com a matéria física consegue o espírito certos elementos necessários ao seu progresso. A luta pela sobrevivência, o período de infância, o esquecimento do passado, são condições exclusivas da vida na Terra e essenciais à aquisição de certos valores. A reencarnação, nós até entendemos, mas, como disse Kardec, é inelutável, não adianta, vai ter que ir e voltar, porque, como bem terminou aqui o texto, a luta pela sobrevivência, o período de infância, o esquecimento do passado são condições exclusivas da vida na Terra e são essenciais para a aquisição de certos valores, ou seja, aqui é onde nós aprendemos e é aqui onde nós passamos pelo que precisamos passar para refazer aquilo que em outro momento fizemos errado, consertando, obviamente, e também para aprender novas habilidades, novos conhecimentos, e daí é o nosso progresso.
O Espírito São Luís, examinando o tema, diz: a passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhe confiou. É ainda necessária por eles mesmos, pois a atividade que então se veem obrigados a desempenhar ajuda-os a desenvolver a inteligência. É um caminho inevitável, né? A reencarnação, não tem como. Exatamente. Então, é necessária para que nós possamos, justamente, com a ajuda desses elementos materiais que aqui na Terra existem, é onde nós vamos crescer, onde nós vamos aprender novas coisas, novas orientações virão também junto com isso. E, como eu disse anteriormente, consertar alguns equívocos do passado, né? Todos nós temos esse passado, queiramos ou não, e com certeza cometemos alguma bobagem, né? O que não é de se estranhar, porque todo mundo erra, todo mundo comete um equívoco, isso é natural. E aí Deus, na sua infinita misericórdia, nos dá uma nova oportunidade, justamente através desse processo de reencarnação. Continua a mensagem de São Luís: Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinhoar acho que essa palavra está errada, equitativamente a todos os seus filhos. É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Essa mensagem está no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4. Kardec comenta esse tema e diz o seguinte: a obrigação que tem o espírito encarnado de prover ao alimento do corpo é a sua segurança, ao seu bem-estar. O força a empregar suas faculdades em investigações, a exercitá-las e desenvolvê-las. Útil, portanto, ao seu adiantamento e à sua união com a matéria. Daí se constitui uma necessidade a reencarnação. Além disso, segue ele falando, pelo trabalho inteligente que ele executa em seu proveito sobre a matéria, auxilia a transformação e progresso material do globo que lhe serve de habitação. É assim que, progredindo, colabora na obra do Criador, da qual se torna fator inconsciente. Então a gente vê aí desde o finalzinho da mensagem de São Luís, né, que Deus dá oportunidades iguais a todos nós. E cabe, né, a cada um de nós escolher, né, o nosso caminho e aproveitar as oportunidades que temos através das reencarnações. E podemos observar também que ele diz que nós somos colaboradores da obra do Criador, ou seja, nós somos co-criadores. Uma vez existindo, havendo um progresso evolutivo, moral, intelectual e espiritual de cada um de nós, consequentemente o planeta também irá passar de categoria nos mundos, que é o que está acontecendo agora com essa transição planetária. Para que ocorra a saída do mundo de provas e expiações para a regeneração, é preciso que haja consciência maior das pessoas em termos de progresso para que esse mundo nos acompanhe e vamos prosseguir no mundo de regeneração até alcançarmos um mundo feliz, né? Isso é maravilhoso.
Boa noite a todos. Vamos seguir os slides. Estes objetivos reencarnatórios são sistematizados didaticamente por Allan Kardec em 3 pontos: expiação, prova e missão, que nós encontramos lá na questão do Livro dos Espíritos 872. E a respeito da expiação, expiar, segundo a definição vulgar, significa sofrer em função de alguma coisa. A expiação surge como objetivo encarnatório quando o homem malbarata o código divino que rege o universo. Quando o indivíduo, por excessos, maldade ou por imprudência, fere a lei geral, que cuida dos nossos, torna-se... Eu acho que a câmera aqui está cobrindo. Certo. Que através do sofrimento se reduz. Então, para as pessoas que ouvem falar muito em expiação, expiação é isso, é exatamente esse sofrimento mais agudo que algumas pessoas têm que passar. Então, quando nós vemos alguém com uma deficiência física, uma deficiência mental, visual, auditiva, são formas de expiar, são formas que ele mesmo encontrou para ressarcir esses equívocos do passado, esses erros, passando por essas dificuldades ou por esse sofrimento, como queiram chamar, não é? Então é maravilhoso. A gente fica apiedado quando vê certas situações das pessoas, mas, na verdade, aquilo para o espírito está sendo bom, porque ele está expiando, ele está se libertando daquela dívida através daquilo que, aos nossos olhos, é um sofrimento. Realmente incomoda, realmente dói, mas é um expurgo, não é? Divaldo fala muito nisso, que precisamos expurgar, e o lugar é aqui. É aqui onde, através da dor física, da dor moral também, nós expurgamos, né? Nós passamos pela expiação, nós vencemos esse obstáculo que é bem maior do que a prova, né? A prova são testes simples que ocorrem até diariamente. Tem muitas provas que você passa por ela que nem percebe de tão, digamos assim, desenvolvido que já estamos. Algumas provas não nos afetam mais como afetariam em outros momentos mais atrás. Isso é maravilhoso, isso mostra que nós estamos, de alguma sorte, crescendo, evoluindo, seguindo adiante. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que são consequentes a uma falta, seja na vida atual, seja na vida espiritual, após a morte ou ainda em nova existência corporal. É muito interessante, né, as colocações que Agemiro, né, colocou aí. E por isso que é importante a gente sempre seguir, né, o caminho do bem, para que a gente não precise passar por expiações. Em O Consolador, pois não? Irmã, lembrar aos amigos que estudam conosco que você pode driblar, digamos assim, a prova. Você pode dar um jeitinho de se esquivar dela. Mas da expiação, não. Da expiação não há como você fugir dela. Na expiação, o que pode acontecer é a misericórdia divina, pelo seu crescimento, pelo seu desenvolvimento, ela ter uma redução, digamos assim. Então, seria uma obra divina. Mas a prova, não, a prova eu posso enganar ela aqui, a coisa eu posso me desviar dela.
Mas não quer dizer que eu estou livre, porque ela pode vir mais adiante e me pegar novamente, porque nós temos que passar pelo que precisamos passar. Isso não há como fugir. Então tem que ter essa consciência. Tudo que nos acontece é fruto dos nossos próprios erros. Não há por que culpar ninguém, a não ser nós mesmos. Agora, espiar de cabeça erguida e até agradecer, não é? Agradecer porque está passando por aquilo e vai vencer. Pode demorar dias, pode demorar semanas, anos, mas não é eterno. Ninguém sofre eternamente. Senão Deus não seria infinitamente bom. Em O Consolador, na questão 246, Emmanuel afirma: a expiação é uma pena imposta ao malfeitor que comete o crime. E as características dessa expiação é sempre dolorosa, sempre ligada, né, a uma falta. Ninguém sofre uma expiação por um acaso da vida, de forma nenhuma, ou pela escolha de Deus, para que A ou B possa sofrer a expiação. E aí a gente percebe que o fato de estarmos aqui agora sim, o fato de estarmos aqui reencarnados significa dizer que nós não estamos aqui para brincar, né, para tirar férias, mas para o aprimoramento, né, espiritual. Tá aí, Ivan. Se não fosse assim, Deus seria injusto, né? Deus estaria castigando, como muitos dizem, e o castigo não existe. Existe a expiação de cada um como sua prova. A prova é individual. Aqui não tem aquela história de você filar a prova do outro, não, né, Ivan? Não tem como você filar, não. É melhor você fazer sua provinha, passar por ela. O que pode acontecer é, no exercício das nossas provas, da superação delas, nós estarmos aptos a dar um conselho a alguém que está passando por uma dificuldade semelhante, o que não quer dizer que o que eu vou dizer a essa pessoa seja a resposta que ela precisa e que vai resolver. Não, não é isso. Mas vai, pelo menos, lhe dar um norte, porque cada um vai usar os elementos que ele tem para vencer, superar essas adversidades. A ajuda é bem-vinda, mas não quer dizer que as pessoas vão resolver nosso problema, não. Porque o problema é de cada um. Dona Emiliana pergunta, o espírito, quando se encarna, quando vem com alguma deficiência, isso ajuda ou não a sua encarnação? Ou o espírito precisou encarnar ou reencarnar com essa dificuldade? Exatamente, Dona Emiliana. Ele veio com essa deficiência para justamente expiar alguma coisa que ele fez em outro momento. Na questão anterior, ele diz: a expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Então, quem cometeu uns delitos maiores, de maior profundidade, pedem para vir na sua expiação com essas dificuldades bem maiores, doenças crônicas. Não é só a deficiência física, mas outras situações bem difíceis que, aos nossos olhos, a gente não suportaria. Mas para aquele espírito está sendo benéfico. E essa encarnação dele é vitoriosa, porque na próxima quer dizer que ele já passou, ele já cumpriu a sua pena, vindo nessa encarnação com essas deficiências que ele mesmo pediu. Vale lembrar, não é Deus. Deus apenas dá o aval. Nós é que escolhemos as provas e a forma como vamos expiar. Vamos agora a provas ou provação. Ainda em O Consolador,
na questão 246, Emmanuel continua: a aprovação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. As provas são uma série de situações apresentadas ao espírito encarnado, objetivando o seu crescimento através do esforço próprio, das lutas e do sacrifício que vai burilando a sua personalidade, desenvolvendo a sua inteligência e se iluminando espiritualmente. Não se... Pode falar. A prova, quanto mais você passa por ela, mais você cresce, mais você se ilumina. Porque ela é para exatamente isso, para desenvolver a nossa inteligência, nossa capacidade de lidar com as situações. Então, comumente nós vemos pessoas que, por tolice, coisas boas, faz um alarde, né? Faz aquele barulho, enquanto outros estão numa situação bem pior, mas estão ali quietos e estão agindo, estão resolvendo. Então, muitas pessoas não conseguem ainda vencer essas provas. E aí entra essa situação que vai permanecer até eu superar aquela prova. Enquanto eu teimar, enquanto eu fugir, enquanto eu me negar a sair daquela situação pelos meus próprios esforços, eu não vou conseguir vencer a prova. Por isso que eu disse, é a sua prova, cada um passa pelo que é necessário passar. E lembrar que essas provas, elas são constantes, como diz aqui, é uma série de situações. Pode ser no nível que você entender, moral, intelectual, físico, é prova, é para testar sua paciência, sua tolerância, sua perseverança, seu amor, principalmente por você, porque tem pessoas que não se amam, né? Aí fica difícil amar os outros, né? A objetiva também quebrar o orgulho da gente, a vaidade, o egoísmo. Então, a prova ela tem essa finalidade. Por isso que eu disse, você pode driblar ela, não fugir dela aqui, mas lá na frente ela te espera e você vai ter que passar por ela. Dona Emiliana pergunta: quando o espírito vem e reencarna e traz consigo as mágoas, as frustrações e tristeza, isso seria uma expiação? Pode ser. Ele pediu para passar por isso, porque geralmente nós passamos pela dor que causamos, ou seja, lá na Bíblia diz, aquele que com o ferro fere, com o ferro será ferido. A doutrina nos diz que não é necessariamente ao pé da letra. Eu vou passar pela dor que eu causei ao outro. Então, se eu causei tudo isso em alguém, eu venho com essa deficiência, com essa necessidade de passar pela tristeza, de passar pelas frustrações. Por quê? Porque em algum momento eu causei isso a alguém. Geralmente a gente tem que lembrar que tudo que acontece agora é o inverso do que ocorreu lá atrás. Ou seja, eu estou passando pelo que eu fiz alguém passar. Estou recebendo o efeito do que eu causei. Então, é maravilhoso. Deus é perfeito. A gente aqui, às vezes, quer que as coisas sejam fáceis, mas não são. Por isso que é maravilhoso. Essa dificuldade é quem nos dá todo o mérito para, quando chegarmos do outro lado, sermos bem recebidos, porque nós vencemos essa batalha. E eu diria mais, Ivan, que é por isso que os espíritos nos ajudam muito, como podem, né? Porque eles não podem interferir. Porque eles já passaram por essas situações, como nós estamos passando aqui agora. A maioria deles faz de bom coração quando pode nos ajudar, porque eles sabem o quanto é difícil. Não é fácil, mas não é impossível, porque, repito, fomos nós que pedimos para ser assim. Então, vamos vencer, vamos enfrentar, vamos encarar, pede ajuda, um conselho aqui, um conselho acolá, e a gente vai formando o quebra-cabeça e resolve. Mas tem que ser você. O problema é seu, então eu sou quem tenho que resolver. Isso é que é o mérito da coisa.
Concluindo essa parte, não se deve crer que todo sofrimento, porque se passa neste mundo, seja necessariamente o início de uma determinada, o indício de uma determinada falta. Trata-se frequentemente de simples provas escolhidas pelo Espírito para acabar a sua purificação e acelerar o seu adiantamento. Essa mensagem vocês vão encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 5, no item 9. Ainda lembra Kardec que nem toda prova é uma expiação, mas em toda expiação há uma prova, porque diante do sofrimento expiatório o homem vê-se-á convidado a desenvolver, lutar pelos valores de resignação. Isso é muito importante, esse entendimento. Exatamente. Olha que maravilha. Então, é como eu disse, geralmente nós pedimos lá, quando estamos no plano espiritual antes de reencarnar, para passar por determinadas situações, para justamente aprendermos, para desenvolvermos outras habilidades, não necessariamente só, como Kardec bem frisou, para pagar, quitar débitos, porque, na verdade, são escolhas, porque espíritos em missão, por exemplo, eles não têm mais o que, ou seja, não tem pendência, não é, com a justiça. Então, eles vêm para cá, vão passar por dificuldades, mas são dificuldades que ele mesmo acredita que vai ser benéfico para o seu crescimento. Por isso que esses espíritos aceitam as provas, e também não é fácil. Eles vêm, mas vêm com bastante recomendação para terem cuidado, para não sucumbirem na missão. A característica da prova não está vinculada a uma falta, não é sempre dolorosa, embora possa ser. Representa sempre uma luta para crescimento pessoal. Então aí são as características que encontramos em relação à prova. Então vamos à reencarnação relacionada à missão. Um espírito, querendo avançar mais, solicita uma missão, uma tarefa pela qual será tanto ou mais recompensado, se sair vitorioso. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 9. Pelo exposto, podem entender a missão como sendo uma tarefa específica que objetiva o bem da criatura. Então, percebam aí que o espírito, quando ele está do outro lado, que está se preparando para reencarnar, ele soma todos esses objetivos, ele analisa tudo, e aí ele pede, eu quero executar tal missão. Vamos colocar só um exemplo, Madre Teresa. Madre Teresa veio com aquela missão de fazer aquele socorro aos pobres, aos enfermos, mas ela veio com uma deficiência física, ela veio com um problema na coluna, ela veio com algumas enfermidades, que era para justamente ela não desistir da sua missão. Aquilo era como se fosse uma forma que ela encontrou de não parar de trabalhar, de ajudar o próximo, porque ela passava pelaquela dor também, por aquele sofrimento às vezes. Então, vejam como é maravilhoso o espírito quando ele faz um tipo de missão assim, né? Se bem que nós estamos também cumprindo nossas missões, são de menor porte, mas você ser um pai ou uma mãe de família já é uma missão. Veja que você tem abaixo de você seus filhos que dependem de você para a educação, para socializá-los, enfim, é uma missão. E muita gente falha, né? Vejam aí esses destroços sociais aí nas famílias, que é justamente por conta da
missão que não foi levada a fim por cada um deles. Então, precisamos estar sempre alerta com o que fazemos, para fazer bem feito, fazer com amor, e não olhar para trás. Não adianta olhar se tem gente olhando, se você está fazendo aquilo para outro ver, não é importante. O importante é você com você mesmo, fazer aquilo que seu coração, digamos assim, diz, né? As pessoas dizem muito isso, né, irmã? Meu coração está pedindo para eu fazer isso. Então, esse coração que as pessoas usam como instrumento para dizer que é ele quem está pedindo, na verdade é a sua intuição, é a sua inspiração que está ali lhe dando um suporte para que você siga adiante. Porque eu agora, nesse momento aqui, eu estou no meu corpo físico, estou com minha consciência normal. Meu espírito não me diz nada do passado ou do futuro, não. Por quê? Porque está preso aqui no corpo. À noite, quando nós nos desdobramos, nós recebemos todas as informações de volta, porque eu estou com o espírito do outro lado. Então, veja que nesse vai e vem do sono, que é um treino maravilhoso para a morte, nos mostra que realmente é daquela forma, porque você, quando adormece, você não sabe onde está, não é? Se você dormir um sono só, você acorda no outro dia e não sabe de nada. Então, é justamente aí a beleza, porque seu espírito saiu, passeou, lembrou das coisas que tinha para fazer, volta para o corpo consciente, mas agora, nesse momento, eu não tenho como lembrar o que foi que eu preciso fazer daqui a 2 horas, né? Então, a beleza está aí, nesse esforço da gente, nessa vontade de vencer, de cumprir nossa missão. É uma missão. Eu não lembro agora, mas eu estou aqui cumprindo uma missão. Então, quem vai me dizer e dar o norte é os acontecimentos, né? As coisas que vão se apresentando para você ir fazendo o seu trabalho. Então, eu diria que é maravilhoso, é fantástico. As nossas dificuldades, nossos problemas são lições que precisamos aprender, que precisamos passar por elas de cabeça erguida. Então lembra ainda Kardec, todo homem sobre a Terra tem uma pequena ou grande missão. É isso que a Gemílio estava comentando agora. E que as missões dos espíritos têm sempre o bem por objetivo. Há tantos gêneros de missões quanto as espécies de interesses a resguardar. Pode-se considerar a reparação como uma variante da missão. Olha aí, né? Como a Gemílio ventilou agora há pouco, né? As pequenas missões que nós temos, às vezes reparar uma determinada situação com alguém que nós ferimos no passado, quer dizer, é uma missão que nós recebemos e que pedimos, né? Para aqui, na convivência, poder, né, reparar. Imagine chegar no outro lado com esta pequena, que para nós geralmente é muito grande, né, porque representa muito para a nossa economia e nossa paz espiritual, né, chegar lá com a missão cumprida, né, essa reparação. Em verdade, Agemim? E lembrar, como eu venho sempre dizendo, a dificuldade é para todos. Agora, cada um tem seu nível de intelectual e moral de como resolver, de como se sair. Outros não conseguem, coitados, outros não estão nesse nível. Eles pedem a prova, mas quando chega aqui a coisa muda, porque, na verdade, estar no corpo da carne é maravilhoso. Esse ambiente aqui, o planeta Terra, é lindo, é fantástico. E muitas vezes o espírito sai de lá com aquele sentimento firme, mas quando chega aqui, olha, quantos atrativos nós temos, né? De festa, de belezas, de bebida, de orgia. Quer dizer, o espírito que já fez isso no outro momento, quando chega aqui, ele incorre no mesmo erro, não é? Por isso que muita gente sucumbe nas suas provas, nas suas missões, por isso. E esses espíritos mais elevados, quando vêm em missão, eles vêm com um reforço muito grande para justamente não serem atraídos como nós somos, para que acolá cometer um deslize, né? Então, prestando atenção ao que está à nossa volta, a gente vai sempre estar se policiando. E eu diria, não adianta reclamar da vida, da sorte, seja lá como queira chamar. Resolva.
É hora de usar aquilo que você aprendeu, a paciência, a tolerância, a inteligência para pensar na melhor saída, na melhor forma, lembrar sempre de pensar no outro, porque às vezes eu quero resolver meu problema, mas o outro que se dane, né? E não é assim. E às vezes eu saio da minha dificuldade deixando o outro em dificuldade. Não, não, não. O problema de cada um é de cada um. Eu tenho que resolver da melhor maneira possível, para mim e para os outros. Então, é por isso que ele diz que é uma missão no bem, não importa. Tem que fazer esse bem. E aí é maravilhoso por isso. Emiliana tem outra pergunta, muito boa. Quando os pais não cumprem a missão de amar e educar o filho, como fica esses espíritos? Terá punição, pois não cuidou e amou seu filho, e hoje o filho rejeita os pais? É exatamente, Domingo. Isso acontece muitas situações. Por exemplo, no aborto. A mulher abortou 1, 2 vezes, quer dizer, ela impediu daquela criatura de vir ao mundo. Lá na frente, essa criança dá um jeito de vir e vem para a mesma mãe. Aí esse espírito vem magoado, então ele não vai de forma nenhuma tolerar aquela mãe, né? Se ele não esqueceu, se ele não a perdoou. E em situações, como a senhora está frisando aí, do cuidado dos pais com os filhos, bom, até atingir a maioridade, isso na lei humana, mas também vale para a lei espiritual, porque a partir daí ele vai ter sua consciência livre, ele vai ser o mentor dos seus próprios atos. Aí, partindo daí, o filho cometendo delitos e entronchando, digamos assim, a vida dele, os pais não têm culpa mais. Os pais só têm, até da infância, da tenra idade, até atingir a maioridade. Passou disso aí, os pais estão livres da missão maior, né? Mas não quer dizer que o filho que tenha mais de 18 anos não careça de um chamado da mãe ou do pai para que ele, né, obedeça. Isso, o pai é pai e mãe toda a vida. Mas nessa questão aí, dessa cobrança que a senhora se refere, não. Se o espírito não cumpriu, deixou os filhos ao léu e desprezou-os, do outro lado, quando ela voltar, ela vai ser chamada, vai refazer esse caminho, talvez vindo de novo como pai ou mãe, ou até como filho deles. Porque geralmente a gente vem sempre na mesma família, e a punição ou a reparação, como queira chamar, ela é sempre o inverso daquilo que eu fiz. Ou seja, se eu não fui um bom pai, eu vou aprender como um bom filho. Então, é maravilhoso por isso, porque Deus vai sempre dando uma oportunidade para que a gente exercite essas pequenas tarefas que, como o Ivan bem disse, para a gente, às vezes, ela é bem grande, né? Mas, na verdade, é só prestar atenção, é só ter zelo, ter cuidado, se esforçar mais. Tem situações que a gente sabe que realmente aquela criatura que veio, eu pedi para vir como pai dela, mas chegando aqui, ela é mais difícil do que eu imaginava, mas aí eu fiz o que pude. E quando se faz o que se pode, diz Joana de Anjos, que fizemos tudo. Então, eu diria que essas criaturas que não cumpriram com esse amor, com essa educação para com os filhos, elas vão ter que reparar isso aí, com certeza. Aí já você respondeu a pergunta que Emiliana fez aqui. Como agir, né, diante da situação do abandono da mãe. Porque aí é uma escolha, né, de cada um, e a nossa consciência é quem vai cobrar essa situação, até com pedidos ou possibilidades, se o arrependimento for sincero, de retornar mais uma vez para refazer a lição. Quais as características da... Pode falar. Interessante, Ivan, ainda dentro desse assunto de Dona Emiliana, quantas pessoas não podem ter filhos, né? Quantos casais querem ter filhos e não podem, né? Tem aí um impedimento. Mas, na maioria dos casos, o que é que acontece? O casal vai lá numa creche e adota uma criança, não é isso? Vai ser filho deles, não vai? Ou seja, não é filho consanguíneo, mas era o filho deles que estava lá esperando só o momento para eles irem buscar. Quem vai adotar um filho está adotando seu filho mesmo.
Então, esse processo de adoção mostra isso bem claro, que muitas vezes o amor que se tem por um filho adotado, às vezes, é bem maior do que o amor que se tem por um filho natural. Porque existe essa relação, como você colocou, Ivan. Um filho difícil, uma criatura que não entende, não lhe compreende, mas o outro que é adotado tem um amor por você, uma afeição, um carinho, e isso faz a diferença, né? Então, essas situações nos mostram esses pequenos detalhes. Não quer dizer que seja todo o caso, cada caso é um caso, mas, de uma forma geral, quem vai adotar um filho está adotando realmente o filho que precisava para seguir adiante. Vamos às características da missão. Tarefa específica, como a Gemílio falou lá um pouco atrás, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis e outros que vieram, né, com uma missão específica. Pressupõe certa condição evolutiva prévia. Objetiva o melhoramento de algo ou alguém. Interessante essa característica de uma evolução prévia, né, para que possa assumir uma missão. A última, melhoramento de algo ou alguém, veja, às vezes o Espírito vem somente para ajudar outro. E às vezes passa por poucas e boas, né? Mas está ali firme, ajudando aquela pessoa que ela se propôs a vir para ajudar. É maravilhoso. E muitas vezes a gente escuta as pessoas dizendo: fulano é meu anjo da guarda encarnado aqui na Terra. E realmente, não é? Existem pessoas que fazem isso com uma habilidade notável, que nós talvez não a tivéssemos. Mas é isso, é a missão, é a característica, é a tarefa específica, você se propõe para aquilo, você vai fazer aquilo, você já pressupõe essa condição evolutiva, né? E esse objetivo que é também de melhorar alguma coisa, uma família inteira, ou um ambiente, uma cidade, ou alguém, especificamente. Então, a missão ela tem essas características que são fantásticas. Por isso que não é tão simples, né? Tudo isso que você disse, Kardec comenta, emprega ainda a expressão reparação para designar aquela condição onde o indivíduo reencarna com o propósito de fazer o bem a quem ontem fez mal. Informa que, encerrando, né, as planilhas, informa que a importância das missões está em relação com a capacidade e a elevação do espírito, e que cada um tem sua missão neste mundo, porque cada um pode ser útil em algum sentido. Então aí a gente vê que não adianta pedir, vamos dizer, no desespero de querer a paz de consciência, situações que a gente não pode cumprir aqui na Terra. Então, lembrando daquela questão de Jesus, o fardo vem de acordo com as nossas forças. Então, a missão, as provas, vem tudo dentro da capacidade daquilo que nós possamos, né, resolver. É isso. Então, cada um cumprindo sua missão, cada um buscando fazer a coisa certa, fazer o que pode de melhor, ele está na direção certa, né? Porque muitas vezes nós nos preocupamos tanto com o que o outro está pensando, o que deixou de pensar sobre nós. Não se preocupar tanto com isso. Faça o bem que você deve fazer, ame da forma que você pode amar e o resto vem por acréscimo, porque tudo isso está dentro de uma programação, tudo isso está sendo observado. Às vezes a gente pode... É como eu disse no início do nosso estudo, lá nas lições anteriores, a questão do destino, né? O destino está na nossa mão, somos nós que traçamos. E isso quer dizer que eu posso seguir meu destino, posso, mas eu posso em algum momento me desviar, dar uma fugidinha, né? Sair, perder o trilho, perder a estrada, isso é comum.
Mas tem que voltar e seguir adiante, e seguir de cabeça erguida. O que eu fiz ontem foi ontem, eu não posso consertar, porque eu estou vivendo hoje, o agora, não é isso? Agora, o que eu vou fazer amanhã, eu posso me programar, eu posso ter uma ideia do que amanhã eu posso fazer, eu posso me acordar de 7 horas da manhã, tomar um banho, eu posso fazer aqui uma programação. Não que aconteça nessa ordem, mas eu já tenho essa programação. Mas, e de ontem? Como é que eu vou fazer? Já fez, já foi, não é? Não fazer mais se acha que aquilo foi errado, não fazer mais a partir de hoje, seguir em frente, consciência tranquila, porque, como disse Ivan, ela é quem nos cobra, é o nosso advogado e é também nosso juiz. Quando eu cometo algum erro, a consciência vai lá e fica acusando o tempo todinho, lhe dando essa impaciência, esse desconforto, e você fica nessa aflição. Por quê? Porque tua consciência está te mostrando que não era aquilo que você tinha se proposto a fazer. Então, vamos assumir nossas provas, vamos cumprir nossas missões e aceitar a expiação de bom agrado, porque é o expurgo da minha alma e vai me fazer um bem enorme do outro lado. E isso é o que importa. Para encerrar, Emiliana fala, os animais teriam missão na Terra ou não? A gente tem que compreender que quando se fala de missão e prova, são já espíritos que adquiriram, né, a sua condição, sua individualidade de pensar, de livre escolha. E a questão dos animais, ele está nesse processo de evolução, que um dia, né, aquele princípio vai entrar no reino hominal. Hoje eles estão no reino animal, né? É por isso que não é uma crítica que nós vamos fazer aqui, mas essa onda que está acontecendo da humanização, né, dos animais em excesso, né? Os cuidados nós devemos ter com esses seres, que são responsabilidade daqueles que adotam, que tem um animalzinho na sua casa, de estimação, tudo mais, mas tem muito cuidado, porque está havendo um processo muito grande de humanização, né, desses pequenos e lindos, né, seres que encantam a nossa vida, e às vezes a gente foge daqueles propósitos nossos, né, mas que os animais estão cumprindo o seu trabalho de evolução e que um dia vão entrar, né, no reino, né, hominal, né, e eles estão nesse processo. É isso, Agemiro? Correto, Ivan. E lembrar de uma coisa simples: animal é animal. Não fazer o mal a eles é uma obrigação nossa, como também eu tenho a obrigação de não quebrar o galho de uma árvore, de não arrancar uma flor, de não pisar em determinadas plantas. Por quê? Porque eu estou matando algo que pode ser meu alimento lá na frente, algo que pode ser uma sombra para mim. Então, o animal, às vezes, como você bem disse, um animal de estimação. Eu quero bem, cuido dele, mas eu não posso tratá-lo como gente, porque é isso que, às vezes, as pessoas confundem. Não é isso, o animal é animal. Então, muitas vezes a pessoa cria 5, 6 animais dentro de casa. Será que quantas crianças estão numa creche, nesse momento, sem uma latinha de leite, chorando lá por não ter um pai ou uma mãe que cuide dele? Mas ninguém quer adotar, não é isso? Você adota um cachorro, um gato, um papagaio, sei lá qual animal, mas uma criança que está lá, um ser humano da minha espécie, eu não vou lá. Tudo bem, ter amor pelos animais é uma obrigação nossa. Protegê-los, não maltratar, isso aí é ponto pacífico. Agora, como bem frisou Ivan, humanizá-lo, aí eu estou exagerando. E esse exagero determina um erro lá na frente. Eu posso me equivocar ou seja, dar mais amor a um bicho do que a um ser da minha espécie. Isso foge a uma lógica, porque nós somos inteligentes. E o animal, ele está aqui num processo evolutivo. Ou seja, até o processo de reencarnação deles é diferente do nosso. O animal morre hoje, amanhã ele já reencarna, porque é assim que tem que ser para que ele evolua. Mas é bom que se guarde bem isso, cuidar bem do animal, tratar bem, zelar, ter carinho, é normal.
Todo excesso é que é prejudicial. Estamos chegando ao final, né, de mais um curso básico do Espiritismo, e muito interessante, terminando a parte básica, né, sobre reencarnação. Mais à frente nós iremos aprofundar esse tema, não temos mais tempo, né, de responder mais alguma questão. Queremos só avisar que a próxima aula será sobre lei de causa e efeito, também outro tema muito palpitante, né? Agradecemos, convidamos a todos, quem não se inscreveu no canal, que faça, é gratuito, convido os amigos para que possam se inscrever. Isso nos ajuda a manter as atividades da TV e da Rádio Chico Xavier. A inscrição é muito gratuita, né? O YouTube não cobra para você se inscrever, né? E isso nos ajuda, vocês não imaginam, né, o quanto. Deixa o like, compartilha os vídeos, isso nos ajuda bastante, ok? Muita paz, uma boa noite, Agemiro, suas despedidas. Boa noite, meu querido Ivan, boa noite, gente, todos que estiveram conosco. Foi um prazer, uma alegria estarmos juntos. Esperamos que no próximo sábado, neste mesmo horário, todos estejam a postos para que estudemos, para que aprendamos cada vez mais o que essa doutrina maravilhosa nos traz de ensinamentos, para que possamos raciocinar com mais lógica, usando sempre a razão. E seguimos adiante. Não adianta reclamar, vamos viver, que viver é bom e faz bem à saúde, né? Tome sua vacina, sua segunda dose, use a máscara. Vamos cuidar do planetinha, porque a gente vai voltar para ele, né? Eu mesmo quero voltar ainda, viu, irmã? Tchau, gente. Até a próxima semana.